Seção 6ª. Dos servidores públicos civis. Artigo 41. São direitos dos servidores públicos civis, além dos previstos na Constituição Federal. Inciso 1º. Salário mínimo. Inciso 2º. Irredutibilidade do subsídio e dos vencimentos dos ocupantes de cargo em emprego público, ressalvado o que dispõe o artigo 37, inciso 15, da Constituição Federal. Inciso 3º. Licença não remunerada para tratamento de interesse particular. Inciso 4º. Revogado. Inciso 5º. Remuneração de jornada extraordinária, à base de 50% sobre o valor da hora normal. Inciso 6º. Duração do trabalho normal não superior a 8 horas diárias e 44 semanais, facultada a compensação de horários e a redução de jornada, mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho. Inciso 7º. Repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos. Inciso 8º. Gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, 1/3 ou mais do que o salário normal, vedada é a transformação do período de férias em tempo de serviço. Inciso 9º. Licença gestante, nos termos da Constituição Federal, extensiva à servidora que vier a adotar criança, perdurando o benefício até que se complete 120 dias do nascimento. Inciso 10. Licença paternidade, nos termos fixados em lei. Inciso 11. Proteção ao mercado de trabalho da mulher, mediante incentivos específicos, nos termos da lei. Inciso 12. Redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança. Inciso 13. A inciso 14. Revogado. Inciso 15. Direito de greve, cujo exercício se dará nos termos e limites definidos em lei específica. Inciso 16. Reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho. Declarado inconstitucional pelo STF no julgamento da DIN número 1.124. Inciso 17. A inciso 18. Revogado. Inciso 19. Garantia de mudança de função à gestante, nos casos em que houver recomendação clínica, sem prejuízo de seus vencimentos e demais vantagens do cargo. Inciso 20. Garantia de licença para acompanhar familiar doente, na forma da lei. Inciso 21. Garantia ao homem, à mulher e a seus dependentes do direito de usufruir dos benefícios previdenciários decorrentes de contribuição de cônjuge ou companheiro. Inciso 22. Garantia de que nenhum servidor público sofrerá punição disciplinar sem que seja ouvido através de sindicância ou processo administrativo, sendo-lhe assegurado o direito de defesa. Inciso 23. Participação na gerência de fundos e entidades para os quais contribuem, na forma da lei. Inciso 24. Fixação dos padrões de vencimento e dos demais componentes do sistema remuneratório, observado o que dispõe a Constituição Federal. Inciso 25. Disponibilidade, com remuneração proporcional ao tempo de serviço, em caso de extinção ou declaração de desnecessidade do cargo, até seu adequado aproveitamento. Inciso 26. Adicional por tempo de serviço prestado, a qualquer tempo, na administração pública estadual direta, suas autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista. Inciso 27. A inciso 29. Revogado. Inciso 30. Supresso. Inciso 31. Vedação do exercício,
pelo servidor, de função não correspondente ao cargo que ocupa, ressalvados os casos de substituição temporária e justificada, com prazo determinado. Inciso 32. Disponibilidade do servidor para o exercício de mandato eletivo em diretoria de entidade sindical representativa da categoria, em qualquer dos poderes do Estado, na forma da lei. Inciso 33. Revogado. Artigo 42. Aos servidores titulares de cargos efetivos do Estado e dos municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado o regime de previdência de caráter contributivo, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, bem como o que dispõe a Constituição Federal, e serão aposentados. Inciso 1º. Por invalidez permanente, sendo os proventos proporcionais ao tempo de contribuição, exceto se decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, especificadas em lei. Inciso 2º. Compulsoriamente, aos 70 anos de idade, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição. Inciso 3º. Voluntariamente, desde que cumprido o tempo mínimo de 10 anos de efetivo exercício no serviço público e 5 anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria, observadas as seguintes condições. Alínea A. 60 anos de idade e 35 de contribuição, se homem, e 55 anos de idade e 30 de contribuição, se mulher. Alínea B. 65 anos de idade, se homem, e 60 anos de idade, se mulher, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição. Alínea C. Para o professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio, 55 anos de idade e 30 de contribuição, se homem, e 50 anos de idade e 25 de contribuição, se mulher. Parágrafo 1º. O tempo de contribuição federal, estadual ou municipal será contado para efeito de aposentadoria e o tempo de serviço correspondente, para efeito de disponibilidade. Parágrafo 2º. Observado o que dispõe o artigo 37, inciso 11, da Constituição Federal, os proventos da aposentadoria e as pensões serão revistos sempre na mesma proporção e data em que se modificar a remuneração dos servidores ativos, sendo também estendidos aos inativos e aos pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens concedidas posteriormente aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se tiver dado a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão, na forma da lei. Parágrafo 3º. Lei disporá sobre a concessão do benefício da pensão por morte, que será igual ao valor dos proventos do servidor falecido ou ao valor dos proventos a que teria direito o servidor em atividade na data de seu falecimento, observado o que dispõe o parágrafo 7º deste artigo. Parágrafo 4º. É vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria decorrentes do artigo 40 ou dos artigos 42 e 142, da Constituição Federal com a remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvados os cargos acumuláveis na forma desta Constituição, os cargos eletivos e os cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração. Parágrafo 5º. Os proventos de aposentadoria e as pensões, por ocasião de sua concessão, não poderão exceder a remuneração do respectivo servidor, no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão. Parágrafo 6º. Ao servidor ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração, bem como de outro cargo temporário ou de emprego público, aplica-se o regime geral de previdência social. Parágrafo 7º. Os servidores abrangidos pelo regime de previdência de que trata este artigo serão aposentados, calculados os seus proventos de aposentadoria por ocasião de sua concessão, com base na remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der a aposentadoria e, na forma da lei, corresponderão à totalidade da remuneração.
Parágrafo 8º. É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos abrangidos pelo regime de que trata este artigo, ressalvados os casos de atividades exercidas exclusivamente sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, definidos em lei. Artigo 43. É vedado o estabelecimento de limite máximo de idade para o ingresso no serviço público, respeitado o limite constitucional para a aposentadoria compulsória, excetuados os casos previstos em lei. Artigo 44. Fica vedada a transferência ou a colocação à disposição de servidores de um poder para outro, salvo para exercício de cargo em comissão ou função de confiança. Artigo 45. Haverá uma instância colegiada administrativa para dirimir controvérsias entre o Estado e seus servidores públicos, garantida a paridade na sua composição.